Graça e paz a todos. Esse vídeo é um vídeo bem legal e bem interessante, porque é um vídeo que eu já quero fazer há um bom tempo, porque no meio cristão tem surgido várias e várias pessoas afirmando que a Bíblia, a produção da Bíblia, né, o que nós temos hoje nas nossas mãos é uma produção de Constantino, ou da época de Constantino, ou teve alguma influência de Constantino na produção dos textos bíblicos, ou da própria Bíblia, ou da seleção do que entraria na Bíblia. Tá? Então, o meu vídeo é reagindo a esse tipo de comentário. Também quero mandar um abraço para o Gustavo, do canal Você Interpreta, porque é ele que solicitou ali, seu Sabichão, faz um vídeo então aí, porque eu critiquei, não ele, não o conheço, então critiquei, na verdade, uma afirmação que ele fez, que eu discordava, que não é só ele que fala sobre isso, o Caio Fábio, outras pessoas eu já também vi falando sobre esse assunto. Então, como eu discordo veemente daquilo que foi falado, né, eu não aceito isso que os cristãos falam, isso é errado, vai contra a própria história. Eu quero fazer um vídeo, eu fiz todo um material aqui, como eu tenho muito livro sobre o assunto, tenho formação em mestrado em História da Igreja, então é uma área que me atrai bastante, né, como que nós chegamos até aqui. Ou como disseram no passado, nós aprendemos com a história da igreja que nós não aprendemos nada com a história da igreja. Porque vira e mexe, surge um movimento, uma igreja, que comete os mesmos erros do passado. Né? Não há nada novo, são só heresias antigas com uma roupa nova, como diz o evangelista Mário. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero explicar é o que é igreja, para a gente entender. Eu não vou fazer uma repetição de um vídeo que eu já tenho sobre a igreja aqui, que é bem completo. Você pode ver lá os termos hebraico, grego. Mas eclésia em grego significa reunião, congregação, assembleia. Porque a ideia de igreja ali em Mateus 16 e Mateus 18 e 20 é uma reunião. Só que não é qualquer reunião. Jesus diz em Mateus 18 e 20 que é uma reunião em nome dele. Ele tem que ser o centro dessa reunião porque ele vai se manifestar ali no meio. Então, quando Jesus é o centro, quando Jesus é sobre quem nós estamos falando, nós podemos começar a chamar de igreja. Então, nem toda reunião é igreja. Não é porque tem uma placa escrito lá igreja que vai ser igreja. Então, a primeira coisa é, igreja é um povo que se reúne em volta de Jesus, independente do lugar. Beleza? Jesus é o centro da adoração, é a palavra, do culto, da liturgia, do que é feito, enfim, ele é o centro de tudo. Beleza, acho que isso aí todos nós concordamos. O que define, esse assunto está em voga, está em alta aí, eu achei bem legal até ele falar sobre isso. O que define alguém ser chamado ou não de herege, ou aquele movimento, aquela reunião ser uma seita? Será que opiniões divergentes me definem do meu irmão como herege, ou ele como herege, ou eu como herege? O que me define como herege? Ou o que define que o que eu estou fazendo, o culto que eu estou dando não é um culto ortodoxo dentro da palavra de Deus, mas sim uma seita? Como Jesus é o centro, opiniões diferentes sobre Jesus define seita e heresia. Mas uma opinião diferente sobre coisas secundárias não necessariamente vai ser uma seita ou uma heresia. Por exemplo, se o meu irmão falar, eu sou arminiano, ou eu sou calvinista, ou eu sou luterano, ele vai ser meu irmão em Cristo. Porque o que ele acredita diferente de mim não fala da pessoa de Jesus, não é sobre quem Jesus é, não é sobre o meio de salvação. Jesus é o único meio de salvação em ambos os casos. Então não mexe na estrutura da fé. Então são às vezes coisas que a gente não tem muito como saber, não tem muitas respostas, são coisas que estão na mente de Deus. Então são mais debates do que opiniões divergentes sobre a pessoa de Jesus.
Se a pessoa é pré-tribulacionista, meso ou pós, essas coisas catológicas também não separam a igreja, né? Nunca separou. O próprio John Wesley e o George Whitefield, cada um, eles trabalhavam juntos no ministério, mas um era arminiano, né? O John Wesley era arminiano e o Whitefield era calvinista. Né? E tudo bem ter opinião diferente sobre coisas secundárias. O marido e mulher também divergem, mesmo estando casados, em suas opiniões, eles divergem. Então, divergência de opinião em coisas secundárias na fé cristã não me define como herege ou não define o meu culto ao Senhor ali como uma seita. Mas quando vai se tratar de cristologia e de soteriologia, geralmente vai dar problema aí. Então, por exemplo, Jesus é Deus? Se ele é Deus, beleza. É a fé ortodoxa. Jesus não é Deus. Jesus era o arcanjo Miguel, como dizem os adventistas, ou Jesus era um Deus menor, como dizem outras seitas. Então, aquilo que diminui Jesus da posição de Deus, como tem Tito, como tem em Isaías, como tem em Tomé, todo mundo afirmando Jesus ser Deus. No nascimento de Jesus ele também já é chamado de Deus, né? Deus conosco. Enfim, quando se trata de cristologia, vai ter problema aí sim com relação a heresias e seitas, tá? Então, se Jesus não é quem ele diz que é, se a pessoa está falando algo contrário que a Bíblia afirma sobre a pessoa de Jesus, seita e heresia. Meio de salvação também, a soteriologia também impacta muito para a definição de seitas e heresias. Por exemplo, se a salvação não é como a Bíblia diz, pela fé em Cristo, e sim pelas obras, ou pela prática de alguma coisa, ou por guardar o sábado, ou por só comer certo tipo de alimento, você eliminou Cristo, a cruz e tudo que ele fez e botou em cima disso aí. Se Jesus não foi suficiente para te salvar, meu irmão, nada mais vai ser. Aí você vai cair em seitas e heresias. Meios de perder a salvação. Os meios de perder a salvação está em Gálatas 5, Apocalipse 21, 22, que diz claramente que a prática daquelas coisas nos impede de entrar no reino de Deus. Então, se pessoas estão indo contra essas coisas que nos excluem do céu, dizendo que não exclui, seita e heresia. E por último, a gente pode falar do pecado, né? Para resumir aqui, o que é pecado e o que não é pecado, já que pecado também nos exclui do céu, né? Então, hoje, pessoas estão escolhendo o que é pecado. Pecado é aquilo que você faz e eu não gosto. Isso não é pecado. Isso é preferência, isso é doutrina humana. Isso é costume, é uso. Então, pecado pra gente é o que a Bíblia diz que é pecado. Porque para os cristãos a Bíblia é a única regra de fé e prática. Inclusive, a gente pode botar até mais esse ponto, que é o ponto talvez até principal, né? Porque é a Bíblia que vai falar de Jesus. Então, se a Bíblia não é suficiente, se tem mais um livro, como tem os adventistas, os mormons, se a Bíblia não é suficiente como nossa regra de fé e prática, se tem um adendo e a Bíblia mais alguma coisa, seita e heresia. Voltando aqui à questão do pecado, pecado é que a Bíblia diz que é pecado. Se aquilo ali Deus falou, olha, isso aqui é pecado, isso aqui, se você fizer, vai ofender, vai entristecer o Espírito Santo, seita, ou melhor, pecado, e se estiver falando algo contrário, seita e heresia. Entendeu? Então, pecado não é o que você faz e eu não gosto. O que você prefere e eu não prefiro. Então, pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Beleza? Vamos lá. Então, acho que esse ponto, eu acho que a gente concorda nisso aí. Acho que qualquer cristão vai entender o que eu estou falando. O meu ponto de discordância foi com relação ao que vem depois disso. Beleza. Com relação à Bíblia e o seu conteúdo. Bíblia em grego, biblia, é uma coleção de biblion. Biblion em grego é um livrinho, né? Um livro pequeno, um livro menor. Então a Bíblia, biblia, é uma coleção de pequenos livros. Quem é que disse que aqueles livros que estão na Bíblia
são os livros corretos. Eu tenho aqui um livro muito bom, recomendo que você compre e leia. Eu já li ele todo. Eu tenho versão impressa, tenho versão no Kindle. Gosto muito desse livro porque o Eusébio de Cesareia, ele, vamos botar assim, ele pastoreava, era um presbítero, era um bispo ali, no 3º e 4º século, e ele vivenciou muito dessa fase em que Constantino ele vai assumir o poder, depois vai ficar ali como imperador e tal, e vai acabar com a perseguição. Então, Eusébio é um historiador dessa época de transição para Constantino. Então, é bem legal porque a teologia de Eusébio vem do 2º século, de um cara chamado Orígenes. Então, Eusébio ele bebe muito da água de Orígenes. E o Orígenes ele vai trazer para a gente uma lista dos livros que já eram parte da Bíblia na sua época, no 2º século. Tá? Então, ele herda isso aí. Ele gostava muito de ler Flávio Joséfo, Filo de Alexandria, que traz, né, a filosofia para dentro do judaísmo. E o Orígenes, por consequência, também vai trazer a filosofia para dentro do cristianismo. Isso aí a gente pode falar em outro vídeo. Tá bom? No capítulo 23 aqui do livro, você vai ver que ele vai falar muito sobre Orígenes. Tá? Por exemplo, ele vai citar que Orígenes já falava sobre 22 livros no Antigo Testamento. Ele ainda vai falar algo interessante. Por que os judeus, na época de Jesus, eles tinham exatamente 22 livros no Antigo Testamento? Porque o alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, para eles, né, de Aleph a Tav, né, se não me falha a memória, Tav é a última letra, compreendia toda a palavra de Deus. De forma até interessante, no Novo Testamento, em Apocalipse, Jesus diz, né, eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então, é bem legal que Jesus ele tem um apego muito grande à Escritura. O Espírito Santo nos deu ela. Então, no Antigo Testamento, na época de Jesus, você tem 22 livros. Quando vira o século, Orígenes fala sobre esses 22 livros, citando cada um deles, que são exatamente os mesmos livros que a gente tem no Antigo Testamento. Mas, pastor Paulo, a gente tem mais de 22 livros. É porque, por exemplo, os profetas menores, para os judeus da época de Jesus, era um livro só. Você pega ali Samuel, Reis, Crônicas, era tudo um livro só. Esdras e Neemias, um livro só. Juízes e Ruth, um livro só. Jeremias e Lamentações de Jeremias, um livro só. Então, você vai resumindo, vai juntando, vai dar os 22 livros. Essa separação em mais livros veio depois, tá bom? Mas os livros são os mesmos, independente de quem vai dividir, como vai dividir. Vai dividir na Tanar, a Torá, Neviim, Ketuvim. Né? Cada um faz uma divisão, mas os livros são os mesmos. Tá? Então, Orígenes, no 2º século, já tinha lista completa dos livros do Antigo Testamento. Beleza? Também, Orígenes vai citar os livros também do Novo Testamento. Ele faz uma lista do Antigo e faz uma lista do Novo, na qual ele vai incluir os 4 evangelhos, tá? Ele vai incluir as cartas de Paulo, ele vai incluir Hebreus. Ele vai até falar que alguns, na época dele, já falavam que Paulo poderia ter escrito Hebreus, mas que provavelmente pudesse ser também Clemente de Roma. Tá? Enfim, isso aí pode ser um outro vídeo. Ele vai falar sobre Pedro, ele vai falar sobre os escritos de João, vai falar sobre Apocalipse, tudo isso no 2º século. A igreja já tinha tudo isso no 2º século, gente. Constantino nem sonhava em nascer. Tá? Inclusive ele também confirma que Lucas era o autor do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Então Atos também entra na lista já no 2º século. Então no 2º século você já tem uma lista completa praticamente dos livros do Novo Testamento. Tá? Qual era a dificuldade? Pastor, por que não tinha todos do Novo Testamento?
as pessoas tinham todos os livros. O problema era copiar todos os livros. Inclusive nesse livro aqui, né, que fala sobre isso, fala que Orígenes, ele só falava que nem todos os livros chegavam, porque a dificuldade de se copiar era muito grande. O papel era muito caro. Não é papel que você compra ali uma resma, né? Era couro, pergaminho, era papiro, né, feito da planta. Então, era muito difícil. Aí você tinha outro problema. Quem é que vai escrever? Não era todo mundo que sabia escrever. Tinha que falar o idioma, tinha que escrever certinho, né? Colocar ali em grego. Então, o processo era muito árduo. Então, as igrejas tinham essas listas, mas nem todas as igrejas tinham todos os livros. Mas as igrejas já tinham, desde o primeiro século, todos os livros, tá? Mas nem todas as igrejas tinham todos os livros, tá bom? Deixa eu ver aqui. Uma coisa interessante é que Orígenes também, olha como é que o cara era estudioso, cara. Ele já analisava o grego dos livros. Não era uma coisa que ele só conhecia por alto, ele analisava o grego dos livros. Tanto que ele faz uma diferenciação, é bem legal você ler esse livro, ele faz uma diferenciação sobre o grego de Paulo nas cartas e o grego da carta aos Hebreus. E ele vai defender porque que talvez não fosse Paulo escrevendo, mas do seu próprio punho, como tem nas suas cartas, né? Mas talvez alguém que Paulo poderia estar usando para poder escrever, né? Mas era só uma hipótese, tá bom? Mas eu acho que ele tendia mais a ser clemente de Roma do que próprio Paulo. Então, resumindo aqui, no segundo século você já tem Orígenes, compra os livros de Orígenes, compra os livros de Eusébio de Cesareia, você já tem Orígenes falando sobre esta lista. Não foi algo que veio posterior, tá bom? Passa um tempo, aqui na época de Eusébio de Cesareia, e vem então o famoso Concílio de Nicéia, em 325 d.C., que é o que causou toda essa confusão que as pessoas falam aí sobre a produção da Bíblia, tá? Seleção de livros. Então, só pela lógica da coisa, você já pode pescar aí que tem alguma coisa errada. Se foi no concílio, como é que eles já tinham essas listas? Como é que as igrejas já tinham essas listas? Vou citar depois aqui um outro exemplo, até de um herege. Vamos lá. O que foi o Concílio de Nicéia? Constantino, ele banca, na verdade, a reunião, porque estava tendo uma confusão que surgiu ali no terceiro século, ou foi no quarto? Isso, quarto século, 318 mais ou menos, um presbítero da igreja, chamado Ário, começou uma confusão, a tal doutrina do arianismo que vem dele, leva o seu nome, dizendo que, olha, esse negócio de que Jesus é Deus, isso é uma mentirada. Jesus não era Deus. Jesus foi criado a partir do momento que ele vem, né? Se ele estava em 318, botar aí uns 300 anos atrás, né? Talvez ele falando isso, né? Olha, ele foi criado naquele momento quando ele nasceu, tá? Ele não existia antes, no Antigo Testamento não era ele não estava lá, tá? Ele não existia, ele foi criado ali, então ele começou uma confusão. O problema é que esses hereges, eles atraem muita gente. Eles vendem sonhos, vendem um monte de coisa, atraem muita gente. E aí começou uma confusão danada, né? Provavelmente isso chegou no imperador. Essas confusões sempre acabam transbordando, né? E o Constantino então faz o seguinte, ó, então eu vou bancar. Isso tá no livro, tá? Gente, eu não tô inventando não, isso tá nos livros. Ó, compra. Vou te dar outra dica. Deixa eu ver se tá focando aqui. Cristianismo através dos séculos. Compra. Terceira dica. História ilustrada do cristianismo. Compra. Tudo que eu tô falando
tá aqui nos livros, tá? Peguei tudo dali nos detalhezinhos para que você tenha uma base, uma referência, tá? São pesquisadores, são pessoas da época, como no caso de Eusébio. Então, assim, tudo está fundamentado na história, beleza? Para ficar claro isso aí. Então, Constantino, ele pega o dinheiro e banca esses 300, mais ou menos, bispos, presbíteros, para poder se reunir em Nicéia, para poder eles chegarem à conclusão do que era a fé ortodoxa, né? O que é que a igreja de fato seguia desde o primeiro século. Não é que eles criaram a partir do Concílio de Nicéia, que isso é um erro também crasso, mas qual era a fé que o povo já trazia do primeiro século, eles aprenderam com Jesus, com os apóstolos e tal. Para saber se aquilo que Arius estava inventando tinha coerência ou não. Então, no concílio, esmagadora das pessoas, a maioria das pessoas, votou na questão da Trindade, que Jesus era igual ao Pai, consubstancial ao Pai. Então ele vem da mesma substância, ele era igual a Deus. Claro, Filipenses 2, outros textos vão falar exatamente isso, tá? João capítulo 1, versículo 1. Mas o problema, olha que interessante, o problema não era o texto. Nada do texto foi discutido com relação à formação, livro, ciência. Isso tudo já estava pronto, gente. Quarto século, isso aí já estava... Você tem aí vários códices. Pega a lista de códices aí, já tem códice do terceiro século, tem códice do quarto século. Depois eu vou falar de outros aqui. Então, nada, absolutamente nada, nenhum livro fala sobre outra discussão a não ser sobre a pessoa de Jesus. O problema do Concílio de Nicéia, o problema que foi discutido em Nicéia, foi sobre a divindade de Jesus. Pega qualquer livro, a discussão no Concílio de Nicéia foi sobre a divindade de Jesus, em cima dos textos. Tanto Ário como o opositor dele lá, acho que é Atanásio, se não me falha a memória. Se eu errar o nome, me perdoe, mas acho que é Atanásio, que defendia a Trindade, e Ário, né, que Jesus foi criado no seu nascimento ali, e que Jesus não era Deus, mas uma criação de Deus, uma criatura de Deus. Então, todos eles tinham embasamento bíblico, todos eles tinham os livros bíblicos da Bíblia, mas a questão era como interpretar da forma certa, né? Porque Ário veio com essas ideias novas aí, e a igreja, esse cara tá errado, tá falando besteira, não é isso que desde o início a gente aprendeu com Jesus e tal. Então o cara acabou saindo como um herege aí, mas isso continua até hoje. Adventistas, TJs, tudo é discípulo de Ário, tá? Então, o Concílio de Nicéia não tocou em nenhum assunto com relação à formação da Bíblia, não tem isso em nenhum livro. Pode ler todos esses que eu botei aqui, nenhum livro, nem o cara que estava vivo lá no dia fala sobre isso, tá? Não existe essa informação, tá bom? Como eu falei, o próprio Orígenes, no segundo século, depois ali um pouco do apóstolo João morrer, e ele já tinha essa lista praticamente completa dos livros. Outras igrejas tinham outros, né? Mas a igreja em si, a igreja de Cristo, já tinha todos os livros. Embora não tivesse todas as cópias ainda se espalhadas, mas estavam todas prontas já, tá? Então, o primeiro mito que cai por terra é esse aí. Essa fé em Cristo sendo Deus era chamada de fé eclesiástica, inclusive. E acho que todos os livros falam sobre, usa essa expressão, a fé eclesiástica, ou seja, a fé da igreja. Lembra que eu falei lá no início? Que é a igreja? Cristo é o centro. O que eles aprenderam com Cristo? Cristo é Deus. Então a fé eclesiástica, a fé que vem lá do início da igreja, era a Trindade. Você pode até não entender 100% como que a Trindade funciona na prática, mas você não pode negar o texto porque você não entende o texto, beleza? Então Jesus, ele é Deus. Essa foi a discussão em Nicéia em 325. Pastor, mas então Constantino, ele
coloca, acho que ele falou sobre isso também, se não me falha a memória, o Gustavo, no vídeo. Então, as pessoas ali começaram a ter privilégio, porque Constantino colocou ali, algumas pessoas erram nisso também, Constantino colocou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Constantino não fez nada disso, gente. Não tem isso em lugar nenhum. As pessoas inventam essas coisas e, assim como o Ario fez, o negócio acaba se espalhando. O que Constantino fez, gente? Ele acabou, junto com outro imperador, ele acabou com a perseguição, dando liberdade religiosa. Tá? Quem vai colocar o cristianismo como religião oficial do Império é Teodósio. Isso é final do quarto século, Constantino já estava até morto. Tá? Então, cuidado, Constantino não fez isso. O que Constantino permitiu foi liberdade religiosa, ou seja, até Constantino os cristãos eram todos mortos quando eram denunciados ou quando havia uma perseguição ativa. Mas com Constantino essa perseguição ela acaba. Você quer seguir a sua religião, você segue, você não vai morrer por causa disso. Foi quando começaram a construir os templos, né? Porque não tinha templo físico, não tinha um local de culto ali, era sempre em catacumbas e tudo mais. Aí você imagina, se o povo não tinha Bíblia, se só com Constantino no quarto século ia ter Bíblia, como é que os cristãos então tinham tanta fé em Jesus a ponto de morar em catacumbas debaixo da terra, em Roma, fugindo da perseguição por uma coisa que eles nem tinham? Eles não tinham certeza, nem tinham convicção, nem tinham a Bíblia completa. Morreram pelo quê então? Entendeu? Então assim, é incoerente com a história esse tipo de coisa, tá bom? Mas eu tô aqui, não tô atacando ninguém não, tá bom, gente? Mas eu preciso falar sobre isso porque é meu papel e é sobre isso que eu estudei, tá bom? Então os livros também ajudam a dar luz sobre esses assuntos, tá bom? Se você pegar, por exemplo, esse livro aqui, esse box, né? Porque são dois, ó. Deixa eu ver se tá saindo aqui. São dois livrinhos. Na página 167 tem lá a afirmação de que o principal problema, tá? Principal tópico do concílio era justamente a controvérsia ariana. Então, foi sobre Ário, foi sobre o debate se Jesus era Deus ou não. O que a igreja desde o início acreditava. Não era para formar a doutrina, era para saber qual era a doutrina que desde o início a igreja seguia, tá? Para saber se o que Ário estava falando era verdade ou mentira. Mas uma coisa que me chama a atenção, cara, agora só abrindo aqui um parênteses que eu acho lindo. Quando Constantino ele chama essas pessoas, esses pastores, presbíteros, bispos, é só nomes diferentes para a mesma pessoa, você tem noção de que essas 300 pessoas, a maioria esmagadora, não se conhecia? E que eles eram também, a maioria, perseguidos? E tinham no seu corpo diversas marcas físicas da perseguição? E que Constantino agora está reunindo essas pessoas que não se viam, moravam em locais diferentes. Então você vê o grupo de pastores se reunindo e cada um olhando para o outro e vendo as marcas que o outro tinha, né? E alguns, segundo os livros aqui, só se falavam por cartas, só se conheciam por cartas, comunicavam das suas necessidades ou da perseguição por cartas. E agora estão todos reunidos ali. Olha que negócio lindo. Eu esqueci um pouquinho o debate. Que negócio lindo. Imagina, um falando com o outro, caraca, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Jesus me sustentou, me deu vitória, me deu livramento. Caraca, que negócio maravilhoso, cara, que deve ter sido assim, essa reunião, né, de pessoas que morreram por Jesus se reunirem ali, né, para poder defender, continuar defendendo que Jesus era Deus. Se eles estavam dispostos a morrer, você acha que eles iam voltar atrás no concílio, meu irmão? Não dá, né? É lindo demais, né? É interessante como que
embora eles falassem até idiomas diferentes, mas a igreja evangélica, a igreja cristã, ela tem um único idioma, uma única língua, que é a Bíblia Sagrada. A língua, o idioma, o que a igreja fala é uma coisa só, é o Evangelho, não tem outra coisa. Aquilo que unia a igreja, aquilo que une a igreja é muito maior do que aquilo que separa, né? Que é a palavra de Deus. Estamos unidos, não na denominação, não na placa, mas na essência, que é a palavra de Deus. Isso é lindo demais, né? Então Constantino, que nasce ali no terceiro século, 272, e morre em 337, ele só começa a reinar, na verdade, em 306, cara. Então, assim, Constantino ele não tem poder nenhum de influência. Inclusive, eu não tenho certeza sobre isso porque eu não achei material confiável, tá? Mas algumas pessoas citam que Constantino lia, mas tinha muita dificuldade até mesmo de escrever. Então ele entendia, mas escrevia muito pouco. E, geralmente Constantino assinava mais documentos, até por causa da sua posição, do que ficar escrevendo, redigindo coisas ali. Tá? Então Constantino não tinha essa pegada. Se você vê aquele documentário, aquela série sobre... Jesus, qual o nome? Da rainha... Acho que é a rainha Elizabeth, né? Tem uma coisa aí que é muito interessante, que se repetiu na época de Constantino, na época dos outros imperadores. Eles não estudavam como a gente estuda na escola, assim, como o povo estudava, sabe? Para ser um cientista, para conhecer. Nessa série da rainha, é interessante como que o estudo dela é muito voltado para aquilo que ela tem que focar. Ela não tem que focar em conhecer muita coisa. Ela tem que conhecer as leis do país que ela vai estar reinando. Ela tem que saber sobre as pessoas, sobre a história do seu país, sobre as questões políticas ali. Então o estudo dela é todo voltado para aquilo que gira em torno do seu reinado. Tá? Então era muito difícil o imperador ele ter algum poder, alguma influência nesse sentido de eu vou escolher. Ele não tinha cabeça para isso. Tá? Constantino, se ele se converteu, que também é uma coisa muito duvidosa, ele se converte, é batizado só mesmo no final ali da sua vida. Tá? Então não tem nada assim que você vai encontrar de material de que Constantino teve alguma influência. Né? Eles não foram lá para discutir Bíblia no sentido da estrutura da Bíblia, já estava tudo pronto. Eles foram para discutir a interpretação da Bíblia, é diferente. Então, a única coisa que ele fez foi convocar pessoas para resolver o problema. Tá? Em 311 é que ele vai assinar a Carta de Tolerância Religiosa. Não foi trazendo o cristianismo para o Império Romano, foi permitindo o cristianismo ser feito sem perseguição. Foi só isso, tá bom? Nós temos uma prova cabal também sobre o cânon que vem de um herege muito famoso, que é o Marcião. Marcião, que, olha só, Marcião é do primeiro século. Ele nasce antes de João escrever o Apocalipse. Ele nasce no ano 85, que Marcião, no primeiro século, né, não sei se ele fez isso no primeiro século, mas Marcião, que era do primeiro século, ele fez para si um cânon para que ele pudesse defender as suas heresias. Então ele pega o capítulo 3, se não falei a memória de Lucas em diante, e 10 cartas de Paulo. O cânon dele, você vê, é primeiro século, tá? Primeiro para o segundo ali, o cânon que ele faz para poder defender a sua heresia já contava com Lucas e as cartas de Paulo. Então eram 11, na verdade, livros que ele colocou no seu cânon. Porque para ele, Jesus não tinha corpo físico. Então ele pega o capítulo 3 de Lucas que diz assim, e Jesus desceu a Cafarnaum, se me falha a memória. E na mente dele, Jesus descer é descer do céu para a terra. Não era descer fisicamente, não era andando, sabe? Então ele tinha um pensamento, ele cortou fez um recorte do cânon da Bíblia. E olha que interessante, é um cara do primeiro século.
que já tinha acesso a isso, já sabia qual era o cânon, já tinha entendimento a ponto de cortar só o que ele queria. Vê se não é assim que as pessoas fazem hoje. Corta da Bíblia só aquilo que as interessa. Ela não está preocupada com a Bíblia como um todo, ela está preocupada em defender a sua heresia, a sua doutrina. Tá? Então, essa é mais uma prova. É interessante como é que ele vai dizer, vai falar algo sobre Adão. Isso também está aqui nos livros, tá bom, gente? Eu não estou inventando nada, não. Pega os livros aí que vocês vão ver. Ele falava que Deus ele era limitado. Deus no Antigo Testamento era limitado, de forma que lá em Gênesis, tudo começa no jardim, né? Lá, até a heresia dele, de Marcion, ele falava assim, o Deus do Antigo Testamento era tão limitado que quando ele foi visitar Adão, ele ficou procurando, porque ele não achava Adão. Cadê você, Adão? Cadê você, Adão? Então ele falava assim, o Deus do Antigo Testamento é muito limitado, porque ele nem sabe onde é que Adão está, pô, fica procurando Adão. É um herege. Não é à toa que o discípulo de João, chamado Policarpo, quando encontra Marcião, que bate de frente, ele fala, tu é o primogênito de Satanás. Ficou famosa essa expressão. Né? Aí se você for um pouquinho depois aí, ainda eu tô no 2º século, né? Eu nem peguei ainda as provas do 3º e do 4º século, mas tudo bem. No 2º século ainda, você tem o famoso cânon muratoriano, tá? Que já continha o Novo Testamento com 22 livros. Tá? Os outros livros, eles estavam ainda indo de igreja em igreja, vendo se as igrejas afirmavam que aqueles livros também tinham vindo com os discípulos de Jesus. Tá? Porque como a comunicação... Não tinha o WhatsApp, né, gente? Então, até você confirmar com todas as igrejas e ver se as igrejas tinham uma cópia daquilo ali realmente, se era válido, se estava certinho, então levou-se alguns anos aí, provavelmente, né? Então eles já tinham ali 22 nesse cânon muratoriano e estavam ainda conferindo os outros para saber se estava tudo certo, tá? Se não havia uma adição. E isso que eu acho lindo, cara. A preocupação dos caras era tão grande porque eles poderiam simplesmente chegar e falar assim, olha, não conferi nada, irmão. Isso aqui é tudo palavra de Deus, bota tudo no mesmo bolo e vai embora. A preocupação era tão grande que mesmo morrendo, mesmo sangrando, os caras estavam atrás de ver se aquilo ali de fato era a palavra de Deus ou não. Né? Então o trabalho desses caras, irmão, envolveu muito sangue e muita morte, cara. A Bíblia chegar como chegou na nossa mão hoje, os caras conferiram tudo. Eu fico maravilhando, cara. Essa investigação deles, essa preocupação deles mostra, sabe, quem verdadeiramente eles eram. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em defender a sua própria doutrina, a tradição que eles aprenderam, ou sei lá, o que eles ouviram na internet, do que defender o texto bíblico, cara. Isso é inaceitável para o cristão. Eu estou disposto a abrir mão, falo isso mesmo, abrir mão de qualquer crença minha, particular ou doutrina, se aquilo ali não estiver de acordo com a palavra de Deus, cara. Eu não quero cair naquele erro de Apocalipse 22, não, de botar na palavra de Deus aquilo que não é a palavra de Deus, ou de tirar, entendeu? De acrescentar ou de tirar. Enfim, isso aí deixa para outro vídeo. Mas vamos lá, continuando aí o vídeo resposta. Manuscritos. Nós temos ali, no início da igreja, nós já encontramos mais de 5.500 manuscritos gregos. Por que os manuscritos gregos são importantes? Porque foi o idioma que eles foram escritos, embora eles falassem provavelmente outros idiomas também, mas o grego era mais importante porque era o inglês da época. Então você vê, o mundo quando Jesus veio está preparado. As estradas estavam prontas, o evangelho chegava em qualquer lugar do mundo, porque Roma havia colocado estradas em todos os países que eles conquistaram, para que daquele país as pessoas pudessem chegar em Roma fácil. E o mundo está preparado também na questão do idioma, porque o mundo todo falava uma única língua, que era o grego. Todo mundo conhecia o grego, mais a sua língua materna. Então Jesus veio quando o mundo estava preparado. Ele vai voltar quando o mundo estiver preparado de novo, na ótica dele. Amém? Então, os manuscritos gregos são os mais importantes para a gente. Tá bom? As cópias posteriores, depois da imprensa, aí depois
da Idade Média ele não vai fazer sentido mais, porque essas cópias manuais é que são as mais importantes. Nós temos mais de 5.500 cópias do Novo Testamento, ou cópias, ou pedaços, ou páginas, ou fragmentos. O mais antigo deles é o P52, que é um fragmento do Evangelho de João, datado entre 100 e 125. Tá? Então você vê, o povo, meu irmão, já tinha tudo isso na mão. Eles não esperaram Constantino. Eles já tinham tudo isso na mão, tá? Se não me falha a memória, eu acho que é esse daqui. Eu acho que é esse daqui que vai falar sobre a questão dos manuscritos. Todos os detalhes ali, é muito bom. Aí você fala assim, pastor, mas beleza. Comparando com um livro que não é cristão, que diferença isso faz? Você crê em César? Pode não acreditar em Jesus, mas você crê em César? Que Júlio César existiu? Sabe quantas cópias nós temos sobre Júlio César? 10. Sabe quantos anos depois você tem a primeira dessas 10 cópias? 900 anos depois da sua vida. Sabe quantas cópias você tem do Novo Testamento em grego? 5.500. Sabe a cópia mais antiga? Sabe quantos anos depois tem do apóstolo João, que escreveu, que viveu com Jesus? 20, 25 anos. Entendeu? Então, olha a diferença. Mas as pessoas preferem mais acreditar em César do que em Jesus, né? Pastor, mas tem Bíblia que tem livros apócrifos. Os livros apócrifos do Antigo Testamento não faziam parte da Bíblia na época de Jesus. Porque você pega Flávio Joséfo, que também tem uma lista do Antigo Testamento, que é igual a de Orígenes. Esses livros não faziam parte do cânon do Antigo Testamento na época deles, nem no primeiro século, nem no segundo século. Eram livros tipo livros que as pessoas liam. Hoje, por exemplo, as pessoas leem a Instituta de Calvino. Bota ali do lado da Bíblia ali, mas não coloca aquele livro de Calvino no mesmo patamar da Bíblia. Eram livros lidos na época, tá? Livros apócrifos só entram na Bíblia católica como parte da Bíblia no século XVI. Vai ser mais exato 1546 no Concílio de Trento, tá bom? Isso está na página 102 do meu livro aqui. Bom, gente, sobre a questão do cânon, eu acho que está resolvido. Outra coisa que eu gostei, ele fala bastante aí sobre a questão de falsos profetas. Gente, como que você identifica um falso profeta? Rapaz, eu já dei mais aula sobre isso, eu acho muito legal esse assunto. Porque hoje está na moda, irmão. Hoje está na moda. Falso profeta. Como é que você identifica? Vai em Deuteronômio capítulo 13. Pega a sua Bíblia aí. Deuteronômio 13. Vai dizer assim, ó. Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem, e essas pessoas disserem, venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras deles. É um teste do Senhor seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração, de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor seu Deus e temam a Ele somente. Obedeçam a seus mandamentos, ouçam sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados. E continua o texto aqui. Se esse texto aqui fosse no Novo Testamento, meu irmão, ia faltar espaço no cemitério. Vamos lá. Olha que interessante isso, cara. Eu acho isso aqui... Rapaz, a Bíblia é fantástica, gente. A pessoa pode fazer sinais, irmãos. Falso profeta não é identificado somente pelo sinal acontecer ou não. Está aqui no texto. Se o sinal acontecer, ainda assim, ele pode ser um falso profeta. Por quê? Porque ele não segue o que está na Bíblia. Eu gosto muito de uma frase que eu coloquei, acho que foi no meu trabalho de mestrado, se não me falha a memória. Pessoas querem ser espirituais sem serem bíblicas. E isso é incompatível com a palavra do Senhor.
para ser espiritual, temos que ser bíblico, porque se não somos bíblicos, isso invalida a nossa vida espiritual. Está aqui no texto. O profeta, o sonhador, ele pode até falar coisas do futuro e acontecer, não tem problema. Mas se ele não sabe o que está na palavra de Deus, não o siga, é um falso profeta. Como é que você valida um falso profeta? Geralmente as pessoas vão no sinal. Aconteceu o profeta. Não, para aí. A vida dele condiz com a palavra de Deus. O que ele fala, o que ele ensina, o que ele vive é a palavra de Deus. Estou dizendo que a pessoa tem que ser perfeita. Ninguém vai ser perfeito. Mas nós podemos ser bíblicos. O Espírito Santo nos deixou a Bíblia para a gente seguir ela. Então é possível. Então vamos lá. Falso profeta não é identificado pelo sinal, mas pela conduta de vida. Se condiz com a Bíblia ou não. Tá bom? Aprenda isso aí, cara. Guarda isso aí. Você que está assistindo aí, guarda isso aí. Outra coisa que ele falou também que eu achei legal, mas também discordo, é sobre Lutero. Isso está no minuto 6 do vídeo. Lutero, gente, não fundou o luteranismo. Lutero não queria fundar outra religião. Aqui nos livros que eu te mostrei aqui no vídeo, fala sobre Lutero, fala sobre o que ele fez. Lutero queria reformar a igreja na qual ele participava, na qual ele era membro, a Igreja Católica. Ele queria uma reforma espiritual, doutrinária, bíblica naquela igreja. Ele não sai para fundar outra coisa. Ele vai brigar para fazer uma reforma espiritual na igreja. Infelizmente, a Igreja Católica Apostólica Romana está aí até hoje. Não quis. O que aconteceu? Automaticamente, beleza. Tem até uma frase dele que é muito interessante. É melhor você estar separado por uma verdade do que unido por uma mentira. Então, se vocês não querem se voltar para a palavra de Deus, tudo bem, então eu vou seguir meu caminho. Mas ele não fundou nenhuma religião, não fundou o luteranismo. Na verdade, ele vai morrer nessa briga aí. O Melanchthon andava junto com ele, outros discípulos que vão no futuro organizar melhor isso aí para ter então o luteranismo, que é algo separado do catolicismo. Mas isso é uma coisa que ele não fez, ele não fundou, não levantou bandeira, nem criou a igreja luterana. Tá? Lutero não era luterano. O que ele queria, na verdade, era justamente tirar o centro da autoridade, o centro das questões espirituais do homem, do Papa, e trazer de volta para a Escritura. Lutero era muito a favor do solo Escritura. A Bíblia, e somente a Bíblia, é a nossa única regra de fé e praticar. Beleza? Daí, depois de Lutero, as igrejas foram saindo, né? O pessoal, rapaz, esse negócio aqui é uma heresia mesmo e tal, isso aconteceu, né? Lembra que o catolicismo era uma coisa quase que universal ali no Império Romano, né? O Império Romano cai, mas a igreja continua, a Igreja Católica Apostólica Romana, e nessa coisa de, meu irmão, isso aí é tudo heresia, vamos sair, acabaram surgindo muitas igrejas protestantes, evangélicas, que não concordavam com a doutrina e aproveitaram também o ensejo para sair fora. E acabaram, obviamente, culminando em outras denominações religiosas evangélicas protestantes. Mas isso é bom, cara. Isso é bom. Porque quanto mais igreja evangélica você tem, por mais que sejam denominações diferentes, não tenha uma centralização, que é muito bom, muito poder na mão de uma pessoa só, muito perigoso, é o que fizeram com o Papa aí. É bom porque você atinge culturas diferentes, você atinge pessoas diferentes, você atinge costumes diferentes. A figura central não é mais o nome da denominação, mas o nome de Jesus. A palavra central não é mais a palavra do Papa, mas a palavra de Deus, a Escritura. O poder não é mais a instituição que está acima de todas as coisas, mas é o poder do Espírito Santo. Tá? Então, as pessoas colocam isso de forma negativa. Eu acho que no vídeo ele fala um pouco sobre isso, se me falha a memória. Muitas denominações é muito bom, cara. Você tem um alcance de pessoas muito maior. Você fala a língua daquela pessoa que você foi fazer missões ou foi evangelizar.
e ali abrir um ponto de pregação, uma denominação. Isso é muito bom, cara. Entendeu? Então, o que nos une, gente, o que nos une é Jesus. Mateus 18, 20. Estamos reunidos em Cristo. Amém. Ele é o centro, Ele é único, a sua palavra é única também na nossa vida. Tudo que gira em torno de Jesus é único. A reunião é em torno disso aí. Beleza, irmão. Não é a placa. Esquece isso aí. Isso é coisa de igreja católica, irmão. Como diz Augusto Nicodemos, é a alma católica do crente, irmão. A denominação não tem mais esse poder. Entendeu? O poder está em Jesus, na sua palavra e tudo mais. Depois vieram os movimentos, né? Eu estou seguindo aí a linha que ele fez lá e eu estou reagindo aos pontos todos que eu peguei aqui. Vieram depois as igrejas pentecostais. Só que também tem um erro aí, cara. Igreja pentecostal não começa... Tudo bem, o termo sim, tá? O movimento sim. Mas, bota assim, a essência da igreja... Esse termo é até meio confuso. Eu prefiro usar o termo continuista. As igrejas continuistas não começam com o movimento pentecostal. Por exemplo, John Wesley. John Wesley fundou lá o metodismo, né? Os métodos que eles faziam, né? A forma metódica dele vai dar origem à igreja metodista. Lembra que o logo é um foguinho assim? Esse foguinho é a experiência que ele teve com Deus, cara, com o Espírito Santo. John Wesley já batia na tecla dessa experiência pessoal, cara, do poder do Espírito Santo. Spurgeon entregava profecia na igreja. Eu tenho livros aqui que falam sobre isso. Spurgeon entregava profecia. Não era uma coisa usual, não era uma coisa do dia a dia dele. Mas de vez em quando Deus usava ele em profecia para falar sobre a vida das pessoas, aquilo que elas tinham passado, atravessado. E quando elas foram ouvir a pregação, elas ficavam assim, cara, como é que pode ele saber daquilo que eu passei? Os relatos são muito interessantes sobre as profecias de Spurgeon, enfim, tem vários outros personagens aí. Os grandes avivamentos aconteceram, gente, não foi no movimento pentecostal, foi antes, tá? Quando o que o movimento pentecostal trouxe? O que as pessoas focam muito? A questão das línguas, porque o movimento trouxe a ideia de que a evidência, isso foi numa EBD, né, do Charles Parham, eles ficaram procurando qual é a evidência de que eu sou batizado. Tem que ter uma evidência externa. Aí alguém foi, bateu na tecla que era a língua, ficou a língua e o negócio se desenrolou em cima disso aí. Mas olha que interessante, a primeira pessoa que foi, vamos botar assim, no linguajar pentecostal nosso, né? Eu também sou pentecostal, mas eu sou pentecostal continuista. Eu não abraço esses movimentos que foram evoluindo ao longo do tempo. Eu sou pentecostal no sentido de continuista. Eu creio na continuidade dos dons. Tá? Não sou sensacionista. Mas olha que interessante. Se você pega o livro, por exemplo, esse livro aqui, ó, Fogo Estranho. Tem aqui, mas tem vários outros também. Tá? Qualquer livro de história do movimento pentecostal, a primeira pessoa que foi batizada, né? No nosso linguajar pentecostal aqui, a primeira pessoa que foi batizada com o Espírito Santo dentro dessa ideia de falar em línguas não foi o William Seymour, não. Foi uma menina, uma jovem, chamada Agnes Osman. E ela não falou em línguas estranhas, ela falou em chinês. Tá? Então, é por isso que eu acho muito confuso o movimento. Eu acho que ele sofreu muitas modificações. O movimento pentecostal clássico tinha muito essa pegada de missões e falar em outros idiomas para missões. Tá? Tanto que são missionários da Rua Azusa, impactados com o que aconteceu na Rua Azusa, que vão fazer missões aqui no Brasil. Tá? São pessoas da Igreja Batista. Né? O Daniel Berg e o Gunnar Wingren, tá? Eles são batistas. Todo pentecostal essencialmente é o batista. Né? E aí, se você for voltando, quem eram essas pessoas? O Charles Parham, que vai dar início a esse movimento, a essa coisa de qual é a evidência externa. Quem era Charles Parham? Era metodista. Então, se você for voltando, vamos botar aqui em termos de denominação, os assembleanos são essencialmente batistas. E o movimento que eles abraçam, os batistas abraçam, é o movimento metodista. Então, olha o emaranhado ali.
É por isso que eu falo, cara, se Deus vai te usar, se é o Espírito Santo, exatamente como está na Escritura, leia 1 Coríntios capítulo 12. Ele é quem dá os dons. Se Ele te deu, exerça. Exerça. Como Paulo diz lá, busque os dons com zelo. Exerça. Só que tenha também responsabilidade. Porém, eu não concordo com essa coisinha, esse detalhezinho do movimento pentecostal que trouxe muita confusão, que é essa questão das línguas. Tá? Isso aí eu vou concordar com o Gustavo aí. Na verdade, não sou só eu que defendo isso, né? Eu acho que qualquer pessoa que estuda ali, o texto já é bem claro, né? 1 Coríntios 12 vai dizer o quê? Porventura, versículo 29, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Ou seja, é uma pergunta retórica. Então a pergunta que eu deixo para as pessoas que defendem que você não pode ser obreiro porque você não fala em língua, cara, não tem nenhuma dessas coisas na Bíblia, gente. Então as pessoas pegaram uma coisa que era muito legal e transformaram hoje numa coisa que meio que virou uma doutrina, sabe? Um movimento que virou doutrina. Então isso me incomoda. Por isso que precisamos ficar presos a uma coisa só. A palavra de Deus. Isso pra mim, igual o Lutero falou, né? Isso pra mim já é suficiente. Vamos lá. O que é então pra mim, minha opinião pessoal, batismo com o Espírito Santo? Aquilo que a igreja sempre defendeu, antes de existir a igreja pentecostal. Como os metodistas, como, sei lá, a galera ali da época de Spurgeon, a galera que vinha antes da reforma, pós-reforma, antes da reforma, pré-reforma, pais da igreja. É a transformação que Deus faz nas nossas vidas. Você não vai encontrar essa ênfase em nenhum outro momento da história, só no século XIX, século XX, quando surge o movimento pentecostal. Entendeu? Na verdade, nem é quando surge, né? Para mim foi uma transformação que fizeram. Mas deixa isso para um outro vídeo, tá bom? Mas, Gustavo, isso aí concordo que virou uma... A confusão tá porque as pessoas não concentram os seus esforços, as suas doutrinas na doutrina bíblica. Cria-se uma confusão danada e depois ninguém sabe mais quem é quem, tá? Então, o que nos une é a Bíblia. Temos que olhar para a Bíblia, gente, tá bom? Vamos lá. Ele falou também sobre o início do movimento pentecostal no Brasil. O início, eu acho que ele falou isso aí e tá certo, tá bom? Se ele falou desse jeito aí, foi com a igreja CCB. A primeira igreja pentecostal no Brasil não foi a Assembleia de Deus, foi a CCB, em 1910, tá bom? Só em 1911 é que vem a Assembleia de Deus para cá. Isso aqui, gente, qualquer livro desse aqui você vai encontrar essa informação, tá bom? Aí olha que interessante. Isso em 1910, 1911. Passa 40 anos, vem o movimento carismático, 1950, década de 50. Acabou aquela ênfase em línguas. Qual foi a ênfase? Curas. Curas, milagres. Então, olha como é que o movimento ele vai se transformando. A evidência antes era línguas, depois a evidência passou a ser curar. Aí veio a igreja Deus e Amor, outras igrejas com foco em cura. Depois, isso é chamada segunda onda. A primeira onda, 1910, 1911. Segunda onda, 1950. Terceira onda, 1970, com as igrejas neopentecostais. E aí, eu não tenho nenhum problema. Eu sou pentecostal. Sempre fui. Todas as igrejas que eu fui eram pentecostais. Mas eu sou pentecostal não desses movimentos que vão mudando. Pentecostal no sentido de continuista, tá? Sempre deixo isso bem claro quando me perguntam. E eu creio que o batismo as pessoas recebem assim que elas são batizadas na água. Porque na água você morre e é o Espírito que te faz ter uma vida nova, tá? Eu não creio que os dons, algo externo é o que me evidencia o batismo. Eu creio que isso aí são os dons, é o que está na Bíblia. Deus pode te dar dons ou não, tá? Você não vai deixar de ir para o céu por conta disso, mas nascer de novo, ter o Espírito Santo, aí sim acho que é um problema. Acho não, né?
É o que está lá em Efésios capítulo 1, né? Ele é o selo, né? O selo que vai nos fazer chegar até o céu e herdar as coisas. Mas enfim, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque ele falou sobre igrejas neopentecostais. Acho que é uma das coisas finais que ele fala. Igrejas neopentecostais, gente, não são evangélicas, não são cristãs. Parem de incluir igreja neopentecostal como sendo a mesma coisa de uma igreja evangélica. Não é. Igreja neopentecostal, pentecostalismo lá, movimento veio com línguas. Depois, curas. Sempre um dos dons ali. 1970, com o neopentecostalismo, expulsar demônios, que aí veio com a Universal, né? A Universal foi uma das primeiras, e a Nova Vida nesse bolo também aí, mas há uma briga se a Nova Vida era ou não. Mas a Universal com certeza iniciou esse movimento aí. Demônios e teologia da prosperidade. Isso foi a ênfase deles. Só que o neopentecostismo tem um problema tão grave quanto, que é o sincretismo religioso. Isso pra mim, isso aí me divide, tá? As outras coisas, irmão, é ruim, eu acho ruim, mas o neopentecostalismo divide. Porque o neopentecostalismo, ele pega um pouco de cada religião. Ele mistura. É o famoso sincretismo religioso. E aí, meu irmão, você tem uma ideia, o pastor Augusto Nicodemos fala que na presbiteriana, se você está vindo da Universal e vai se membrar lá, eles não reconhecem o seu batismo se for na Universal, não. Porque para eles você foi batizado numa seita. Lembra do que nós falamos lá no início? Seitas e heresias? Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Tá? Então, igreja neopentecostal não é cristã, gente, é sincretismo religioso. Eles estão voltando lá no Antigo Testamento, que é o culto de Samaria, é o culto misturado. É Deus mais um monte de outras coisas, mais aqueles cinco povos que entram em Samaria lá, aquela mistura toda lá. Tá? Culto misturado, gente, não é culto que agrada a Deus. Para com isso. Neopentecostalismo não é cristã, tá? Não é igreja cristã. Por último, se você quer saber sobre apóstolos, que ele fala também sobre apóstolos ali, esse livrinho aqui, ó. Bom demais esse livro aqui, gente. Bom demais. Do Augusto Nicodemos. Foi o primeiro a escrever de forma tão completa, histórica, com dados, com evidências ali, tá? A gente pode até botar aqui o principal nome ali do movimento de apóstolos, né, nessa nova reforma apostólica, como é chamado, é o Peter Wagner, né? Peter Wagner. E começa esse negócio aí. Porém, se você voltar, tem gente que já queria ressuscitar esse negócio de apóstolo na virada do século XX ali, tá bom? Do 19 para o 20, tá? Então já tinha gente com essas ideias, tentando trazer esses nomes. Aí você vê, como é que essa galera vai ser um apóstolo, cara? Eles não querem ser apóstolo no sentido de missionário, que seria o termo correto hoje, né? Missionário. Eles querem ser apóstolo no sentido de ser uma coisa além do movimento neopentecostal. Porque a nova reforma apostólica, esse movimento de novos apóstolos aí, eles estão, para mim, tá? Eu, pastor Paulo, enxergo isso como... Eu gosto de estudar história, eu gosto de ver o fundamento de onde tudo começa. Para mim, eles estão numa quarta categoria, numa quarta onda, que é a onda da teologia dominante. Você pode ver que todo apóstolo gosta de dominar território, de dominar pessoas, de eu sou seu líder, eu mando, você está debaixo da minha autoridade, você está debaixo da minha unção, né? Da unção apostólica, não sei do que apostólica, é paternidade, é negócio de honra, é foco em honra, você tem que honrar aquele que está em cima de você, e que não sei o que, é hierarquia, é movimento de célula, é uma bagunça, porque essa, para mim, tá? Essa quarta onda é a onda da teologia dominante. Aqui mesmo em São Gonçalo tem apóstolo que quer ser o apóstolo de São Gonçalo, ele quer mandar, ele quer botar todo mundo debaixo dele. Por causa do que, gente? É só você estudar. Só estudar, mas ninguém quer estudar. Né? Estuda a origem, cara. Estuda a origem do movimento, estuda a origem do movimento da Igreja Preta. Tem documentário sobre isso aí.
Mas o povo não quer, o povo engole tudo, meu irmão. A igreja evangélica engole tudo, tá? Então, gente, tá aí o meu vídeo react. Ficou grande, irmão. Eu queria fazer vídeo pequeno, mas eu não consigo. É muito assunto, mas eu queria muito falar sobre essas coisas, porque são coisas da atualidade que estão aí, irmão, bagunçando tudo e que é importante você estar ciente, tá bom? Gente, espero que você tenha gostado, espero que tenha contribuído, tá? De forma alguma eu quero ofender o Gustavo, acho o canal dele bem legal, tanto que eu assisto, minha família assiste, a gente ri pra caramba. Gustavo, se você for bater, pelo menos, varão, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão da minha vida, tá bom? Mas eu queria fazer esse react, tá? É assim, gente, eu não concordo com muitas coisas que pessoas próximas a mim também falam e vice-versa. Eu não sou dono da verdade, pessoas também discordam daquilo que eu falo. Provavelmente muita gente vai discordar que está nesses movimentos, então vai me xingar de tudo quanto é nome, mas tudo bem. Eu tô aqui para defender uma única coisa, a palavra de Deus. Não estou aqui para defender as minhas doutrinas. Se as minhas doutrinas, se o que eu creio, se, sei lá, meu irmão, o que eu falo ou penso, eu olho na Bíblia e vejo que está incoerente, eu não mudo a Bíblia. Eu não defendo o meu pensamento, eu defendo o texto. Jesus não me chamou para poder morrer pela igreja, gente. Já teve alguém que morreu pela igreja. Ele me chamou para eu morrer pela verdade, ser testemunha da verdade. Vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas. Muita gente quer poder, irmão, mas quer poder para autopromoção e não para testemunhar da verdade. Eu vou morrer testemunhando da verdade, irmão. Entendeu? Custe o que custar. Jesus me chamou para isso. Tá? Eu vou defender a Bíblia e somente a Bíblia. Tá bom? Deus te abençoe. Graça e paz a todos e até o próximo conteúdo.